em relação às características gerais, né, do sistema muscular, especificamente, tá? Nós temos os músculos que realizam movimentos voluntários e involuntários. Então, alguns dependem da nossa vontade e outros não. A função locomoção e das células que compõem esse sistema muscular, nós temos as células alongadas, chamadas miócitos, ou em alguns casos pode aparecer também a terminação, a nomenclatura fibras musculares, né? Na verdade, a célula muscular é composta, dentre outras coisas, dessa fibra que permite a contração, logo a locomoção, por exemplo. Então, dentro dessas células existem as proteínas contráteis. Reparem que essas contráteis, as duas principais, as mais famosas, estão aqui destacadas em amarelo, a actina e miosina. É a contração muscular, na verdade, significa que a actina e a miosina, elas deslizam uma sobre a outra, ficando sobrepostas, e o relaxamento muscular, elas se afastam, e assim o músculo volta à posição inicial de repouso. Para que elas façam essa contração, nós temos uma necessidade de grande quantidade de energia dentro da célula. Então, por isso, essa energia que a gente chama de ATP, que é produzida pela organela mitocôndria em grande quantidade, a gente vai ter aqui, então, dentro dos músculos, uma quantidade muito maior dessa organela em comparação a outra célula de um outro tecido. E algumas nomenclaturas são características desse tecido, né? Desse tecido muscular. Por exemplo, quando a gente vê o nome retículo sarcoplasmático, significa que é semelhante ao retículo liso, endoplasmático liso. E esse cara daqui tem uma finalidade no nosso tecido muscular: depósito de íons de cálcio. Lembra que quando a gente estuda sais minerais, a gente fala que o cálcio é necessário para a contração? Pois bem, então dentro das células musculares existe uma organela, uma estrutura específica armazenadora desse íon necessário à contração, que mais para frente a gente vai visualizar. Sarcolema é a nomenclatura para se referir à membrana plasmática dessa célula muscular e sarcoplasma ao citoplasma. Então, o que envolve a célula muscular a gente vai chamar de sarcolema, e o que está no interior, dentro do sarcoplasma, são as organelas, o material genético e moléculas. Então, aqui na figura nós temos os músculos espalhados pelo corpo, sarcolema, aquela membrana que reveste, e dentro as fibras que seriam principalmente para a gente a actina e miosina. No nosso próximo slide, a gente vai detalhar agora os tipos de tecido muscular. São 3. O primeiro deles é o músculo liso. Repare que o músculo liso ele tem algumas características, como, por exemplo, células fusiformes, né, em forma de fuso, são afiladas, né, nas extremidades, e possui apenas um núcleo. Então, aqui na direita, nós temos uma fotografia de um microscópio com essa imagem meio rosada, dificilmente você vê, né? Mas está aqui, ó, esses pontinhos onde eu estou apontando seriam os núcleos individualizados de cada célula. Embaixo tem um desenho mais esquemático, de fácil compreensão. Então, repare que nas extremidades são afiladas, estreitas, e dentro tem um núcleo alongado, né? Essa célula do tecido muscular liso é aquela que vai ter, então, uma pouca quantidade dessas fibras actina e miosina. Então, a gente vai ver que essa quantidade vai variar dos 3 tipos de tecidos. E como tem poucas, a gente pode afirmar que a contração vai ser lenta. Lenta porque, nesse caso, a quantidade vai facilitar uma contração mais intensa ou não, né? E como o tecido muscular liso, ele é aquele que reveste os nossos órgãos, né? E também a parede de vasos sanguíneos, estruturas que a gente não pode controlar porque o tempo inteiro eles estão em funcionamento, o funcionamento, a contração é chamada de involuntária. Então, reparem, se é involuntária,
esses músculos para fazerem a contração não depende da nossa vontade. Por isso tem aqui a observação, ó. Quem controla o sistema nervoso autônomo. Autônomo não depende da gente, né? Você não controla, vai estômago, contrai agora aí para facilitar a digestão. Não tem isso, né? E ainda bem que não tem. Se a gente dependesse de tudo funcionando mediante a nossa vontade, certamente não estaríamos mais vivos, né? Vamos ver a próxima figurinha aqui. Tecido muscular, agora é o estriado cardíaco. Repare que no estriado cardíaco, galera, a gente tem aqui, como o próprio nome dá a entender, ó, um músculo específico do coração, ou miocárdio, né? Aqui nós temos uma característica que é a presença de células agora cilíndricas, né? Parece um tubo, um cilindro, então não é mais fusiforme. Não tem mais um núcleo, podem ter um ou dois por célula, no caso. E possui aqui as estrias transversais e discos intercalares. As estrias transversais a gente vai visualizar depois melhor, mas é como se fossem feixes, linhas, uma debaixo da outra. E os discos intercalares são essas áreas aqui na figura, ó, achoradas, sombreadas, que entre um e o outro vai ocorrer a contração específica, que a gente vai ver também, né? Então, como é uma região que tem aqui muitas fibras, muitas actina e miosina, essas proteínas contráteis, nós temos aqui uma região de contração rápida. Rápida, ritmada, em média temos aí em equilíbrio 80 batimentos por minuto sendo realizadas pelo coração e é chamada de involuntária porque ainda bem, lembra, não depende de nós esse controle. Imagina você ter que fazer o controle dele batendo 80 vezes por minuto, fora as outras coisas que você vai ter que controlar. Então, seria inviável, né? Por isso também está sendo relacionado ao sistema nervoso autônomo. Como gasta muita energia para poder fazer essas contrações vigorosas, também tem uma quantidade excessiva de mitocôndrias. E para controlar esse coração de forma eficiente, existe um sistema nervoso praticamente exclusivo deles, onde começa um impulso ali no próprio coração que vai conduzir essa contração muscular cardíaca. Como é que é o nome dessa estrutura? Marca-passo. Então, o marca-passo é aquele, como o nome diz, ele marca o ritmo das contrações. Lógico, de acordo com a necessidade do organismo. Se você está numa situação de estresse, você precisa tomar uma reação rápida, você vai ter que aumentar o fluxo sanguíneo. Então, o coração vai aumentar a frequência cardíaca acima de 80. Ou, se você estiver dormindo mais relaxado, pode ser que ele baixe e fique menor do que 80. Né? No nosso próximo slide, que é esse daqui, nós temos o terceiro e último tipo de tecido muscular. Repare que esse tecido muscular, chamado de estriado esquelético, como o próprio nome já diz, né, está relacionado ao esqueleto, à estrutura óssea. Então, nós temos o esqueleto, que está associado ao nosso músculo, e temos lá os outros tecidos musculares que não estão diretamente associados ao nosso tecido ósseo. No caso do nosso tecido muscular estriado esquelético, nós temos as células também cilíndricas, assim como no cardíaco, só que aqui, ó, o prefixo multi é uma característica exclusiva desse esquelético. Ou seja, as células todas desse tecido têm mais de 2 núcleos, 2 ou mais no caso, né? E também tem aquelas estrias da contração normais. Como também é uma contração que é rápida, nós temos aqui uma necessidade de uma grande quantidade de mitocôndrias, porque as mitocôndrias produzem energia e todos os músculos vão precisar fazer contrações constantemente. Então, o fluxo e a produção de energia tem que ser constante nessas regiões.
A diferença é que é o único tecido, esse daqui, o estriado esquelético, que possui uma quantidade menor daquelas proteínas contráteis, a actina e miosina. Então, actina e miosina, proteínas contráteis, ou, como aqui entre parênteses, pode aparecer esse outro nome chamado miofibrilas. Galera, esse é o único músculo que nós temos que depende da nossa vontade. Então, aqui na imagem, como a gente está vendo, o bíceps ou o tríceps, seriam aqueles músculos que vai coordenar a movimentação do antebraço, por exemplo. Repare que você tem a vontade de esticar um braço, de encurtar, e isso envolve ali a contração muscular desse tecido muscular estriado esquelético. Ou seja, aqui nós controlamos de fato essa contração. Para pegar um objeto, para caminhar, seja para sentar, para ficar de pé, alguns desses músculos dependem da nossa vontade. E por isso, quem controla agora é o sistema nervoso central e não mais o sistema nervoso autônomo. Tudo bem? A gente vai ver daqui a pouquinho melhor, mas a ideia é que nós temos esse tecido muscular, por exemplo, associado aqui aos ossos. E um dos exemplos seriam os tendões. O tendão é aquela associação de um tecido muscular com o osso. Tudo bem? É diferente de ligamento. Ligamento, a gente vai ver depois em tecido cartilaginoso, vai estar condicionado mais osso-osso, né? A ligação entre eles, a ponte. Agora, quando a gente fala do tendão, é essa ponte que existe entre o tecido muscular e o tecido ósseo. Tudo bem? Aqui nós temos, galera, a ideia de como ocorre a contração muscular. Na verdade, aqui tem uma parte da ideia que a gente vai estender numa próxima figurinha. Então, ó, começando pela figura da esquerda lá em cima, não se assusta com esse monte de informação, não. A ideia que você não pode esquecer é qual? Que a contração muscular é um deslizamento. É quando as fibras proteicas de actina e miosina ficam uma sobre a outra. Elas são encurtadas, a distância entre elas. E quando elas se afastam, é o relaxamento muscular. Como é que ocorre isso que a gente vai ver agora, tá? Então, a célula muscular, ela tem aqueles feixes, as fibras. As fibras musculares possuem no interior delas essas proteínas actina e miosina. Se a gente puder dar um zoom, a gente veria essa imagem daqui da direita e a da esquerda na parte de baixo, né? Então, por exemplo, ó, vamos começar na de baixo, da esquerda. Ó. O osso, temos aqui o tendão, que é a região de ligação músculo-osso. Aí, depois do nosso tendão, começa a célula muscular, o tecido muscular, que tem essa parte de revestimento externa do músculo chamada epimísio, a parte de revestimento intermediária perimísio e a de revestimento interno endomísio, né? Dentro do endomísio, ou seja, nessa região interna, que estão as miofibrilas. E o que as miofibrilas têm em abundância? As proteínas actina e miosina. Então, quando a gente olha aqui, ó, uma dessas miofibrilas, a gente pode ter esse cilindro, ó. Esse cilindro onde tem as marcações, tá vendo? A banda H, banda A, disco Z, banda I, tudo isso daqui, galera, na verdade, faz parte da estrutura de uma miofibrila. E lá, se a gente pudesse dar o zoom, ó, nessa região aqui, ó, Z, tá vendo? Você ia enxergar essas fitas vermelhas, sendo que essa que tem aqui, ó, uma espessura maior, a gente vai chamar de miosina. Enquanto que aquela que a gente tem uma espessura menor, ela vai ser chamada de actina. Então, a actina ela é mais fina do que a miosina, que é mais grossa, mais espessa. Tudo bem? Nessa figura daqui, galera, reparem que as proteínas actina e miosina estão afastadas.
Então, o músculo está relaxado. Quando elas ficarem nessa posição, é que o músculo vai ser taxado de contraído. Mas isso é um assunto que a gente vai ver na próxima figurinha. Então, aqui nós temos um músculo estriado esquelético, por exemplo, do antebraço, que foi dado um zoom, e a gente perceberia no interior das miofibrilas esse tipo de proteína, a quitina, e a outra, miosina. Vamos dar uma olhadinha, então, na próxima figura, galera. Está aqui, ó. Nós temos a contração muscular. Essa contração muscular, ela vai ser iniciada por um estímulo elétrico. Tem a participação do sistema nervoso. Então, aqui, essa estrutura que nós estamos vendo é uma terminação de uma célula nervosa, chamada aqui de fenda sináptica, e nessa fenda, o acetilcolina, assim chamado, é um neurotransmissor, é uma molécula que vai estimular, quando chegar no destino final dela, um tecido, um órgão, a realizar alguma função. Aqui o objetivo é contrair o músculo. Então, a acetilcolina, quando chega no tecido muscular, ela vai iniciar o processo de sensibilização do tecido muscular para que ele possa realizar essa contração. Então, como é que vai ser o passo a passo? Ó, nós temos aqui a acetilcolina saindo do tecido nervoso e vai entrar por essas portas chamadas receptores de acetilcolina. Quando ela passa pela porta, ela entra na célula muscular. E uma vez que esteja lá dentro do citoplasma chamado sarcoplasma, nós temos agora um canal chamado túbulo H, que não precisa se preocupar com esse nome, na verdade é só para mostrar o passo a passo, né? Então, a acetilcolina entrou na célula muscular, percorre esse canal e passa por essa região que é aquela que acumula o íon cálcio, o retículo sarcoplasmático. Então, dentro do músculo, eu tenho uma estrutura, uma organela chamada retículo sarcoplasmático, que guarda o cálcio. Quando esse cálcio é liberado, ele vai permitir a ligação entre a actina e a miosina, e por isso a contração. Enquanto ele não sai do interior desse retículo sarcoplasmático, o músculo está relaxado. Quem faz ele sair? A acetilcolina. Então, é isso que a gente está vendo na figura. A acetilcolina libera esse cálcio do interior do retículo sarcoplasmático. Ele faz com que ocorra essa ligação entre a estrutura da miosina com a actina e, assim, ocorre esse movimento. Tá aqui, se liga, aí ele, depois que se liga, ele, ó, puxa. Né? Então, tá ali, ligou, puxou. Ele liga e puxa, liga e puxa. Então, a contração muscular especificamente depende do cálcio. Por isso que a gente estuda em sais minerais essa finalidade desse mineral. E aí, repare, ó, como a gente falou ainda agora, né, no slide anterior, nós temos aqui um músculo que está relaxado e um músculo contraído. Quando você tem um músculo relaxado, as fibras de miosina, que são mais grossas do que a actina, elas estão separadas. Quando elas ficam sobrepostas, uma debaixo da outra, é porque ocorreu a contração. Certinho? Então, esse nosso tecido muscular. Agora, dependendo do tipo de célula que nós temos lá, o tipo ali de fibra muscular dentro dessas células, eu vou permitir uma contração rápida ou lenta. Então, aqui são características para a gente compreender o porquê que determinados órgãos do nosso corpo vão ter um tipo de tecido muscular com maior ou menor quantidade dessas fibras, tudo de acordo com a necessidade, né? Então, aqui, ó, vamos pensar, né? Quando a gente fala que um músculo nosso, esse músculo esquelético, ele tem, por exemplo, a classificação como fibras vermelhas, se ele é chamado de fibra vermelha,
É porque ele tem aqui uma fibra de contração lenta. Significa que ele vai ter uma contração lenta, então ele tem muitas mioglobinas, que são ali proteínas transportadoras de oxigênio. Lembra, quanto mais oxigênio chega na célula, mais energia a mitocôndria produz. Então, aqui é de contração lenta. Significa que o cara vai ser uma contração que ele vai perdurar mais tempo. Aquela região que tem uma dosagem, uma quantidade maior de fibras vermelhas, o músculo contrai lentamente. E por isso ele rende, ele consegue contrair por mais tempo. Por isso a gente vai relacionar o músculo aqui, que é rico em fibras vermelhas, né, de um maratonista, de uma pessoa que faz caminhada constantemente, natação, ciclismo. São provas ou exercícios de longa duração, como está destacado aqui, tá vendo? Como é de longa duração, demanda energia por muito tempo dessa contração muscular, eu preciso ter esse tipo de fibra de contração lenta. Se contrai lenta, eu faço por mais tempo. E aí, ó, o tipo 1 na figura, tá vendo? Aqui na figura do ladinho esquerdo, ó. Repare que ela está muito mais vermelha do que tipo 2. Porque a do tipo 2, chamada fibra branca ou de contração rápida, a finalidade é outra. A finalidade agora aqui é gerar o máximo de energia em pouco espaço de tempo. Por quê? Porque eu só vou fazer exercício ali, naquela hora, entendeu? Com aquela grande intensidade. Então, essa muita força, essa explosão do exercício de curta duração, vai ser um processo realizado por velocistas, o cara que corre 100 metros rasos, 200, até 1.000 metros rasos, né? E o Usain Bolt da vida. Ou que vai fazer a musculação, o cara vai pegar aquele peso e vai puxar rápido, deixar puxar rápido e voltar. Fez ali naquele tempinho, alguns segundos, parou. Não vai voltar a fazer, né? Então, a ideia é que nós temos aqui, nessa musculatura de velocistas e de pessoas que praticam a musculação, uma necessidade de fazer o movimento rápido naquele momento. Então, por isso, tem as fibras de contração rápida, que tem menor quantidade, então, de mitocôndrias e mioglobinas. Por isso que, se você tenta insistir naquele exercício e o tecido é rico em fibras brancas, vai dar aquela dor da produção do ácido lático, a cãibra, processo esse anaeróbico. Tudo bem? Na figurinha daqui de baixo, é só para a gente exemplificar isso que a gente acabou de dizer, a diferença entre um maratonista, por exemplo, e um velocista. O velocista é aqui da ponta direita, repara que ele tem mais bolinhas aqui, né, como se fossem brancas e menos vermelhas, e o cara que vai ter uma corrida de longa duração, maratonista, ele vai ter uma quantidade maior das fibras vermelhas e não brancas. Tá? Assim, galera, a gente tem uma ideia de como é que existem, quais são os tipos de tecido muscular. A gente sabe que eles precisam se contrair e a contração nada mais, nada menos é do que o deslizamento das actinas e miosinas. Dependendo dessa contração, pode ser voluntária, involuntária, e tudo isso vai permitir a nossa locomoção, bombeamento sanguíneo ou funcionamento da contração independente dos nossos órgãos.